Salve galera! Hoje o vídeo vai trazer um tema muito sensível e que eu quero muito também que vocês comentem aqui para eu entender o que vocês acharam desse vídeo e saber a opinião de vocês sobre esse tema, que é mestre. Inicialmente esse vídeo ia ser feito principalmente por conta da corrupção dessa ideia de mestre que veio do cinema fortemente pra gente. E teve uma influência muito forte dos anos 70 nisso, aonde veio a cultura filosófica oriental em massa aqui para o Ocidente. Sem nenhuma peneira, passou tudo. Então houve conhecimentos orientais que vieram da Índia, teve conhecimentos orientais da China, do Japão, e veio tudo de uma vez só para a gente, e isso acabou trazendo uma deturpação da ideia de ser mestre. E eu basicamente ia usar dois filmes para a gente falar sobre esse tema e se resumir aí. Só que eu vi que precisava ir um pouco além. Então eu vou já classificar duas formas de entender ser mestre. A gente tem o mestre do conhecimento e da informação e a gente tem o mestre espiritual, que foram os dois tipos de mestres que vieram dentro dessa sabedoria oriental, que na verdade é uma sabedoria universal. Só que o Oriente ele conseguiu, de uma certa maneira, estruturar isso de uma maneira mais fácil de entendimento. Bom, os filmes que eu ia falar sobre era o Karate Kid, no qual você tem o Mestre Miyagi e o Daniel San, e o Star Wars, no qual você tem o Mestre Yoda. E é legal isso porque no filme do Karate Kid, a gente foca muito na relação do quanto o Mestre Miyagi é evoluído, é sábio, e sempre que o Daniel San vem com alguma questão, ele dá aquela pedrada de conhecimento e o Daniel San acaba mudando sua forma de interagir com o meio que ele vive. Saindo de um pensamento totalmente autocentrado para um pensamento mais coletivo. Diferente já, né, do próprio Star Wars, que pensa da mesma forma também, da busca ali pelo Jedi, que é muito importante, que vai lutar contra o mal, e da mesma forma trazer essa questão para o coletivo, ele tem as suas questões e acaba que em algum momento um se corrompe, mas aí sempre aparece uma resistência para aquele que se corrompeu, para tentar salvar aquela alma, enfim. E tem todos esses porquês, e isso é muito interessante, porque ele traz ali uma mistura dessas duas linhas de mestre, que é o mestre espiritual com o mestre do conhecimento e da informação. Não que isso seja dissociado, mas eu quero dissociar agora para a gente entender e não cair no erro de ser uma coisa que a gente não é. De aparentar para o próximo aquilo que a gente não é. O mestre do conhecimento da informação, ele busca títulos. E isso não é errado. Ele busca se aprimorar cada vez mais, ele busca estudar cada vez mais, ele busca mais informação, ele busca aprender o idioma de determinada área para poder, ou do local, daquele conhecimento que ele vem estudando. Ele busca, muitas vezes, até a gente pode até colocar dentro da linha espiritualizada mesmo, da prática espiritual. Ele busca até mesmo fazer formações como monge, como, sei lá, padre, enfim, para ter mais acesso a essas informações. E ele acaba transmitindo aquilo ali como um conhecimento, como um professor faz. Um professor muito aplicado. Então ele vivencia aquela experiência para transmitir aquilo ali com o máximo de autenticidade possível. Diferentemente do mestre espiritual, que ele já nasce com aquela informação. Entende? E aí ele pratica aquilo ali de uma maneira muito simples. Ele não fica buscando títulos e mais informação. As coisas simplesmente acontecem. Ele tem a leitura daquilo que um mestre do conhecimento precisa estudar para ter. Ele consegue, às vezes, ter a mesma leitura. Não desmerecendo a pessoa que estudou e falando que a pessoa que não estudou sabe mais do que a pessoa que estudou. Não desmerecendo, não comparando isso. Não entrando para esse caminho de ego. Mas sim para o entendimento de que o mestre espiritual ele já vem com aquela informação. Então ele vai olhar para a situação, ele já vai distinguir aquela situação e destrinchar de uma maneira tão simples e tão fácil de entender que vai tocar no âmago da pessoa, na alma da pessoa. O peso que a palavra do mestre espiritual traz toca lá na raiz essencial daquela pessoa, que é a sua alma, sabe? Vai tocar de uma maneira que te impactar de forma tão profunda que vai trazer várias transformações em diversos aspectos da sua vida, principalmente como você encara a vida. E isso é muito importante a gente abordar sobre,
Porque o mestre espiritual, ele vai ter um peso maior sempre do que o mestre do conhecimento e da informação. Mas o mestre espiritual, ele pode sim buscar mais informação e conhecimento, ele pode se formar, ele pode estudar, mas ainda assim a sabedoria dele vai ser de uma maneira a sempre anular o ego dele em prol do próximo. E quando ele receber um elogio, é capaz de ele te devolver aquilo de uma maneira tão mágica, tão especial, que você vai ficar abalado com aquela informação. E aquilo vai trazer transformação para você em diversos aspectos da sua vida. Então, é importante a gente distinguir, e eu vou até trazer um exemplo do Oriente para mestre espiritual e mestre do conhecimento, para a gente entender e poder não fazer uma confusão na hora da nossa busca por um professor que vai ensinar a gente, seja na vida, seja nas terapias, até mesmo seja na parte espiritualista, a gente vai entender a diferença entre um e outro. Por exemplo, no Oriente, tem duas personas que eu adoro usar para dar o exemplo da diferença entre o mestre espiritual do mestre do conhecimento, que é Lao Tse como mestre espiritual e Confúcio como mestre do conhecimento. Lao Tse era livre, ele não tinha ali aquelas busca ali incessante por conhecer mais, por estudar mais e tudo mais, ele simplesmente lia as coisas como elas eram e expunha aquilo para as pessoas. Entende? E tocava no coração daquelas pessoas a ponto daquelas pessoas falarem, cara, eu tenho que mudar minha forma de ser. Porque isso, isso e isso. E essa leitura da ancestralidade é uma leitura do divino, que vem da consciência. E para manter essa consciência sempre limpa, sempre leve. Então o Lao Tse faz isso muito bem. Quando ele fala sobre forçar a natureza, sobre contra a sua natureza também. Não só contra o macrocosmo, não, mas contra o microcosmo, que é você. E ele faz essa leitura entre o macro e o microcosmo muito facilmente. Ele consegue ler o universo de uma maneira muito simplória. E aí ele consegue ler aquele macro-universo da mesma forma que ele consegue ler o micro-universo, consegue falar e dialogar com ambos. E acolher ambos. Enquanto o mestre do conhecimento, ele precisa estudar para entender como funciona o macrocosmo, como funciona o microcosmo, como os dois se interagem, como o ser humano se interage com a natureza, o macrocosmo é a natureza, tá? E o microcosmo é o ser humano. E aí ele começa a fazer esses estudos e traz essas informações, transforma essas informações em conhecimento e traz isso como até mesmo uma ciência para aquelas pessoas ali que estão sem entender e não compreendem direito as coisas. E aí eu gosto muito de falar de Confúcio, porque ele fala sobre ética. E aí quando ele traz essa questão da ética, ele basicamente pega todas essas informações espiritualistas e traz ali, transforma de forma racional o porquê daquilo. Por que não agredir o próximo? Porque você está ali gerando uma ferida na sociedade, prejudicando um fluxo daquela sociedade. Então ele traz essa explicação, ele vai aprofunda cada vez mais nesses temas que são trazidos dentro dos mestres espirituais, são passados por eles. E não necessariamente esse mestre do conhecimento, ele acaba não tendo formação religiosa. Ele pode ter formação religiosa e utilizar a formação religiosa dele para conseguir ter ainda uma visão mais clara daquele conhecimento que ele está tendo, que muitas vezes tem as suas parcelas ocultas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, principalmente nas terapias orientais, que a gente fala sobre um aspecto, que é o Qi, que é algo muito substantivo, sabe? Ele não é uma coisa palpável, ele não é material, ele é uma coisa muito subjetiva demais. Ele é uma coisa muito sutil demais, ele não é palpável como a pele, como um órgão, como, enfim, uma pedra, um equipamento. Ele não é nesse nível. Então, essa subjetividade que a gente tem permeia um pouco em falar dessa parte da espiritualidade. E temos que tomar cuidado com isso. E você que é mestre do conhecimento, não queira ser um mestre espiritual. Ah, mas eu faço isso. Mas você faz com esforço. Um mestre espiritual, ele só faz. Para ele não é esforço nenhum. Se ele tiver que parar de comer carne, ele vai parar de comer carne. E não vai ter esforço. Ele não vai ter que se disciplinar para isso, porque ele já nasce disciplinado. A disciplina já está na essência dele. Ele não se força, entende? Ele é. É diferente do que ele está. Sabe? É diferente do que ele buscar ser. Ele já é. Ele não busca ser algo, ele já nasce sendo.
Não que o mestre conhecimento não possa ter uma empatia tão grande ou aniquilar o ego da mesma forma que o mestre espiritual faz, mas é que para o mestre espiritual as palavras dele sempre vai ter um peso mais profundo do que o mestre do conhecimento. Eu trouxe isso para vocês e até a gente pode falar aqui, mas aqui no Ocidente a gente não tem isso. Tem, Jesus Cristo é um grande mestre espiritual. Ele traz ali para os 12 apóstolos que escrevem aquela informação que ele está trazendo, ele vai trazer ali para cada um deles, vai interpretar de forma diferente. E isso é fantástico. Porque cada um vai ter uma leitura diferente da mesma coisa que ele falou. Porque tocou no âmago e na raiz essencial de cada pessoa de forma única. Percebe a diferença? Enquanto você tem Platão, que aquilo que ele falou ali é daquele jeito ali, daquela forma ali, e tem que respeitar e seguir daquela maneira. E aí quando a pessoa ficava ali na dúvida, ele vinha e empurrava a pessoa para frente. Mas esse conhecimento está em tal lugar. Que é isso que o mestre conhecimento faz. Ele aponta as direções para a pessoa buscar. Não que o mestre espiritual vai te estagnar, ele não vai fazer isso. Ele sempre vai cutucar ali num novo ponto onde seu ego está berrando e está te atrapalhando de você ver o macrocosmo e o microcosmo atuando de forma conjunta e combinada de uma maneira simplória. Entende? Quando você é um mestre do conhecimento e está tentando ser um mestre espiritual para tentar não perder ali um aluno, toma cuidado, porque você está criando uma armadilha não só para o seu aluno, mas para você mesmo. E a partir do momento que seu aluno entende o que você está fazendo, ele pode ficar muito magoado com você e você gerar ali um trauma. E esse trauma gerar marcas e feridas naquela pessoa que vai virar rancor e até mesmo aquela pessoa vai deixar de seguir aquela linha por sua causa. Toma cuidado com isso, não queira ser o que você não é. Mas eu fiz um curso ali de budismo, tudo bem, mas não é. Sabe? Vai machucar. A gente informa e forma. E você que está buscando um mestre, não busca uma bengala, nem um cabide para ficar se apoiando e se escorando ali. Busca um mestre para você se aperfeiçoar e continuar a sua jornada pelas suas próprias pernas. Continuar caminhando nessa jornada que é muito extensa, que é a jornada da vida. Porque se você ficar buscando alguém para ser um apoio para você, o maior prejudicado sempre vai ser você. Porque vai ter muita expectativa, vai ter muito sentimento envolvido, isso vai gerar sofrimento. E falando mais ainda em relação à humildade de um mestre espiritual para um mestre do conhecimento, você vê ali que na própria ceia ali final, Jesus lava o pé de cada um dos seus apóstolos ali, trazendo que ele volta ao caminho inicial da humildade, volta lá para o início. Agora vocês me serviram, mas agora eu sirvo vocês. Entende? E nem todo mestre do conhecimento vai virar e falar, não, agora que eu cheguei nesse título, eu não vou abrir mão desse título, não. Sofri muito para chegar até aqui. Não vou abrir mão disso. Tá vendo o ego aí? Então, isso é muito importante a gente ter em mente. É igual, eu gosto muito de pegar ali o Karate Kid, que é exatamente isso. O cara chegar na faixa preta, ele não vai botar a faixa branca de jeito nenhum. A não ser que ele comece uma outra atividade, mas na dele mesmo, que ele já pegou a preta, ele não volta para branca nem ferrando. Se alguém chegar e falar para ele, não, a partir de hoje você é branca, ele briga com a pessoa e segue a vida dele sendo a preta, independente daquele grupo ali que ele estava participando. Isso é muito importante eu falar, porque eu já vi muitos alunos que chegaram para mim, alguns amigos que chegaram para mim, tristes em relação a esse tipo de situação que já aconteceu com eles, que eles já vivenciaram. E muitas vezes acaba que a gente está tão viciado na busca de um mestre, e que seja esse mestre misturado entre mestre do conhecimento e mestre da espiritualidade, que acaba que a gente acaba se perdendo ali, fica querendo buscar aquilo ali o tempo todo, mas eu quero aquele mestre, mas eu quero aquele tipo de mestre, mas eu tenho que ser assim. Mas, tá vendo? O nosso achismo, a busca por um ser perfeito é muito grande. E aí já o mestre espiritual ele já vai te mostrar que tudo é perfeito como tem que ser, vai te dar uma lapada de conhecimento aí, você vai tomar aquela pedrada e você vai, caraca, eu estava errado o tempo todo, tudo é perfeito mesmo, e tudo mais, e você vai acabar enxergando as coisas de formas diferentes. E aí você vai começar a entender que era o seu ego ali o tempo todo te atrapalhando para você buscar uma ilusão, para você vivenciar uma ilusão, para sentir o seu ego sendo acolhido, porque
Você planejou aquilo. Olha como isso é mágico, porque eu vi aquilo no filme e estou repercutindo aquilo que eu vi no filme na minha vida. Não que seja ruim, isso é legal até, dependendo, não fazendo mal para o outro, não prejudicando mal para o outro, mas quando você está buscando um mestre nesse sentido, você tem que lembrar que se ele não for um mestre espiritual, você vai sofrer, vai se decepcionar em algum momento. E você que é um mestre de conhecimento, querer ser uma coisa que você não é, toma cuidado, porque a responsabilidade é muito grande. E para o cara que é mestre espiritual, para a pessoa que é a mulher que é mestre espiritual, para ela é muito mais fácil lidar com essa responsabilidade. Não vai afetar a consciência dela, porque a consciência dela já está planejada, já está atuando naquele saber ancestral. Bom, pessoal, normalmente esses vídeos aqui do canal tenho feito de forma mais curta, mas esse tema ele requer bastante informação e até um pouco ser meio repetitivo, para justamente a gente abordar aqui e cortar as arestas, de trazer um devaneio por uma questão apenas de querer trazer uma informação que todo mundo já sabe e que já é padrão, mas é preciso ser dito. Eu tenho visto que as pessoas não estão falando muito sobre isso. Eu trouxe justamente porque eu percebi muita gente ultimamente vindo com essa demanda e vindo com essa busca que acaba sendo muitas vezes cruel e violenta e gerando muito sofrimento. Então esse vídeo acabou sendo um pouco longo. Já agradeço a você que assistiu até o final. Muito obrigado de coração mesmo por ter assistido esse vídeo. Espero que você goste. E comente aqui o que você acha, se você gostou do vídeo, o que você quer ouvir mais sobre esse tema, o que você gostaria de saber mais sobre esse tema. Deixa aqui embaixo nos comentários, a sua opinião para mim é muito importante. Muito obrigado e até breve.